irmãs, vamos hoje refletir o Evangelho do 15º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Voltando novamente, agora à primeira leitura desse domingo, o Senhor agora Ele pede para que se ouça a sua voz e observe os seus mandamentos. Primeiro, o grande pedido: ouvir a voz do Senhor teu Deus. E aqui nós começamos com uma coisa muito importante. Uma pergunta: nós temos a Deus por Deus? Ele é nosso Senhor? Eu confio, tenho a certeza que Ele é muito maior do que eu. Eu tenho a certeza de que Ele me ama. Eu tenho a certeza de que Ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todo o saber. Isto é, eu o tenho como Deus. Porque temos que dizer que talvez pela língua não falamos, pela boca não falamos que Ele não é o nosso Deus, mas na prática acaba acontecendo. Porque vem aqui a segunda parte: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os seus mandamentos. Se eu ouço a voz do Senhor, que é o meu Deus, e eu tenho Ele como meu Deus, consequentemente, eu vou, é claro, observar todos os mandamentos. Por quê? Eu tenho confiança que Ele é Deus, eu tenho confiança que Ele me ama, eu tenho confiança que Ele é a fonte de todo o saber, que Ele está acima da minha inteligência. Então, portanto, é inteligente da minha parte escutar e obedecer. Mas se eu não tenho Ele como Deus, não tão facilmente eu vou obedecer, não vou? Porque não confio nele. E temos que dizer que às vezes nós não confiamos em Deus. Nós temos e somos chamados hoje a confiar em Deus. E aqui vem a segunda parte desta leitura: converter o coração. Isto é, voltar a nossa consciência, escutar a nossa consciência. A consciência, aquele lugar onde eu me encontro com o próprio Deus,
onde eu escuto o próprio Deus. Então, converter o coração, converter a consciência, escutar a consciência, que o tempo todo vai me falando. Talvez eu nem conheça todos os mandamentos, como muita gente não conhece, mas a consciência fala: isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quando nós escutamos a nossa consciência, aí então nós estaremos escutando o próprio Deus, porque Deus fala conosco através da nossa consciência. E aqui vem o Salmo dizendo: os preceitos do Senhor são precisos, a alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Aqui acabam todas as escuridões. Quando eu sigo a minha consciência, eu vou ter a certeza absoluta: os mandamentos do Senhor são precisos, são exatos, não existe erro algum. Portanto, eles são uma luz para os meus olhos. Quanta dúvida que existe dentro do meu coração poderia já ter sido acabada se eu tivesse essa clareza da minha consciência que me diz o tempo todo: o mandamento do Senhor é perfeito, para os olhos ele é uma luz, não andaria na escuridão. Quanto este mundo estaria claro, vivendo na luz, se seguisse a sua consciência. Portanto, como temos que cuidar da nossa consciência? Como temos que escutar a nossa consciência? É Deus que fala conosco. E aqui a grande importância que nós temos que ter em relação ao silêncio. Já falei isso outras vezes. Quantas vezes o demônio, ele conhece muito bem a nossa natureza, ele sabe que a consciência é o lugar onde a gente escuta Deus. E o que acontece? Para não escutar a consciência, o som na maior altura. Ou então o som baixo, mas o tempo todo, música atrás de música, música atrás de música, televisão em cima de televisão, WhatsApp em cima de WhatsApp, ligações em cima de ligações, um monte de coisa. E eu não paro, não silencio o momento de eu escutar a consciência. E aí então eu vou atropelando a minha vida. Eu tenho que cuidar muito com a minha consciência. Eu tenho que ter esses momentos de parada. Eu tenho que saber, a palavra de Deus, ela tem que ser escutada. Não só na minha consciência, mas também na Bíblia, na Santa Missa. Ali eu vou cada vez mais purificando a minha consciência. Eu vou levando cada vez mais a minha consciência a esse contato íntimo com Deus. E vou errar muito menos. Portanto, tome muito cuidado. Se você é uma daquelas pessoas que está agitada o dia todo, escutando isso, escutando aquilo, mandando mensagem para cá e para lá, talvez isso não seja uma ação divina. Talvez isso não seja um movimento do próprio Deus dentro do teu coração. Talvez é justamente o inimigo, o teu inimigo, o inimigo de Deus, que te colocando na agitação, quer fazer o seguinte: ele não pode escutar a consciência. Eu vou colocar mais e mais barulho, porque se ele escutar a consciência, ele não vai fazer as coisas erradas, ele vai fazer tudo certo. E como eu não quero que ele faça certo, eu vou querer silenciar a consciência, eu vou trazer o máximo de barulho. O que nós temos que escutar em primeiro lugar não são músicas, por mais santas que sejam. Eu escuto música religiosa, mas não posso ficar 24 horas escutando música religiosa, porque ali eu não vou estar talvez escutando a palavra de Deus. A minha consciência tem que estar em silêncio. Eu tenho que ter o meu momento de oração. Eu tenho que ter o meu momento de encontro com Deus. Eu tenho que escutar a minha consciência. Portanto, aqui no Evangelho, Jesus diz, ele primeiro, a pessoa pergunta para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Fala lá que é amar a Deus sobre todas as coisas, assim por diante. Antes disso, Jesus diz, o que está escrito na lei? Como lês? Porque ele sabe que aquela pessoa tem consciência. Então ele fala, o que a tua consciência diz? O que está escrito na lei, na palavra? Como lês? Isto é, como você interpreta essa palavra? A sua consciência está conseguindo
escutar o que a palavra de Deus está dizendo, Deus chama a consciência. E aí então, a pessoa sabe muito bem o que a palavra de Deus diz, mas ele é astuto e para não se comprometer com a consciência, ele faz uma pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Ele sabe quem que é o próximo, mas ele não quer se comprometer, por isso ele faz a pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, com toda a caridade e paciência, sabe que ele está querendo fugir da consciência dele, mas ainda a caridade de Jesus vai além, e aí Jesus, é claro, acaba respondendo para ele quem que é o próximo. O mais necessitado, aquele que aparecer na tua frente, aquele que está precisando, esse é o mais necessitado. Quase que Jesus diz: você sabia disso, por que você me perguntou? Mas de novo a caridade de Jesus Cristo acabou não falando isso para ele, mas levou ele a pensar e saber: você sabe, siga a tua consciência. Portanto, quando Jesus fala isso, ele fala que temos que escutar a palavra. Jesus Cristo falou por último, ele é a palavra. Se a nossa consciência não está bem formada ainda, fácil. Vamos escutar a palavra de Deus. Vamos rezar a palavra de Deus. Vamos à missa. Vamos rezar. E a nossa consciência vai nos falar e não teremos mais dúvida de nada. E o que a consciência fala? A consciência fala que nós temos que ser felizes. A consciência fala que nós temos que seguir a Deus. A consciência fala que nós, para sermos bons homens e boas mulheres, estarmos em paz conosco mesmo, nós temos que escutar a Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, escutemos a voz da nossa consciência. Jesus Cristo nos chama, Ele quer que nós tenhamos decisões certas, não decisões erradas. Você sabe quantas decisões erradas você já tomou. E por quê? Porque te faltou conselho? Não. Porque você não ouviu a voz da sua consciência. Porque agitado, escutando tudo e a todos, não escutou o único que necessitava. Não escutou o próprio Deus. Não escutou a tua consciência. Silenciando mais, se comprometendo com a oração, com a missa, com a confissão, com tudo aquilo que Deus nos dá, teremos clareza de tudo. E aí então, tomando decisões acertadas, não teremos depois o sofrimento de chorar aquilo que fizemos de errado, porque não vamos fazer. Seremos obedientes à nossa consciência. Formemos a nossa consciência. Vamos ajudar a nossa consciência a nos ajudar. E receba agora a minha bênção, para que o Espírito Santo, tocando profundamente dentro do teu coração, na tua consciência, te ajude a, silenciando, escutar mais facilmente a Deus. Deus Pai de bondade e misericórdia, por intercessão de teu Filho Jesus Cristo, eu te suplico. Derrame teu Espírito Santo sobre os teus filhos e filhas, sobre a minha pessoa também, para que, escutando a voz da consciência, livres de todos os barulhos, nós possamos, escutando a consciência, escutando a palavra, tomar sempre a melhor decisão para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso redor, para o bem de todos aqueles que nós amamos. E eu os abençoo, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Sabedoria, por intercessão de São José, de São Miguel, Gabriel e Rafael, pelo poder precioso do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz para a tua salvação e libertação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.